Hoje, com o meu amigo, meu irmão, Dr. Wesley Vieira, nós vamos falar de um assunto que todos os empresários estavam esperando. Todos que estão com débito, né? Tem muitos empresários esperando por isso, né, doutor? Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os telespectadores. Carlos, realmente é algo que estava extremamente esperado aí por todo o empresariado e mais especificamente pelo micro e pequeno empresário, né? O micro e pequeno empresário hoje, ele representa aí 90% dos empregos, né, a nível nacional, e passamos aí durante toda essa pandemia, durante 2 anos e pouco aí, sem nenhum tipo de refinanciamento para esses empresários, né? Então sabemos aí que várias atividades, vários ramos de atividade tiveram prejuízos imensos, tiveram as empresas fechadas por um longo período e não houve esse refis durante todo esse período. O que houve foram alguns ajustes de data, algumas prorrogações, no qual a conta veio, né? E muita gente, houve um aumento gradual aí do montante de dívidas e graças ao Congresso Nacional esse ano houve o governo federal, por conta até de alguns ajustes econômicos, não estava com tanto interesse em fazer, mas isso aí são questões econômicas. O Congresso Nacional foi lá, fez e até que demorou para regularizar. O presidente já sancionou, já. Isso, é que na verdade foi o seguinte, o presidente não tinha sancionado, porque não havia concordância. Aí a Câmara derrubou o veto do presidente. Exato, daí veio a Câmara e falou, não, precisa realmente ter, o refis é importante para as micro e pequenas empresas, e o governo federal acabou fazendo um certo acordo lá para que fosse promovido o refis agora, que se chama HELP, né? HELP. HELP. Ô, doutor, esse HELP tá bom para o empresário? Ficou bom? Ficou, Carlinhos, olha só, ficou muito bacana, porque as dívidas podem ser parceladas. Então, vamos, primeiramente, quem tem direito? São todas as empresas, micro, pequenas empresas, né, as empresas individuais, quem é MEI também, que tem alguma dívida. E mesmo as empresas que hoje já estão no lucro presumido ou no real e que tenham débitos no Simples Nacional, também podem aderir. Tá? Então, realmente é uma gama aí de empresas. E pode parcelar em várias vezes, né? Exatamente. Olha só, o refis ele veio, né? Hoje se chama HELP, esse caso específico, pode ser parcelado em até 180 vezes, tá? Para as micro e pequenas empresas, as empresas de pequeno porte, existem uma parcela mínima de R$300 a parcela, tá? E para os MEIs uma parcela mínima de R$50. Quer dizer, então barato, dá para todo mundo se ajustar aí, né? Exatamente. A ideia que eu acho extremamente relevante, né, particularmente, é o quê? Que possa se enquadrar dentro do fluxo de caixa da empresa, né? Hoje as empresas elas têm algumas dificuldades no seu dia a dia, teu fluxo de caixa principalmente, trazendo aí, durante a pandemia, alguns problemas sérios que houveram, questões financeiras, e isso dá um fôlego para que as empresas possam manter atualizado e em dia as suas obrigações para com o fisco e também não onerar o teu dia a dia, poder pagar seus funcionários em dia, poder pagar suas obrigações em dia, seus fornecedores em dia, enfim. E o que o empresário tem que fazer a partir de agora, doutor? Perfeito. A primeira coisa que ele tem que fazer é o seguinte, mesmo aqueles empresários que já tenham parcelamento, aqueles parcelamentos que não eram tão atrativos como esse, ele tem que procurar o seu contador, tá? Já foi regulamentado pela Receita Federal e pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, ele tem que procurar o seu contador. Caso a empresa esteja encerrada as atividades, exista dívida, procure qualquer outro contador ou o contador que era da empresa. Ele pode também tentar regularizar isso daí. E dentro dessa regularização, o contador entra, verifica tudo certinho, como pode, como que dá, o que, que não dá para fazer, todos os descontos. Uma coisa importante, falando em desconto, as multas e juros, que normalmente é o que acrescenta muito. Então, às vezes o empresário teve uma empresa ali há anos atrás e essa dívida hoje para ele está impagável, né? Então, se ele quiser regularizar o nome dele, ele pode procurar um contador, tá? Para que ele faça esse reescalonamento, esse refinanciamento, né? Um financiamento aí acerca da tributação devida, e que ele consiga pagar em parcelas pequenas e regularizar o teu nome. Por quê? O que é pesado normalmente, que faz o valor crescer muito, são multas e juros, né? A redução pode chegar até 90% de multas, juros e ainda
com esse desconto ainda parcelar até em 180 meses. Então Nossa, realmente é algo muito atrativo, extremamente relevante. Estamos aguardando isso daí há pelo menos 3 anos e meio, tá? E agora chegou. Então não percam a oportunidade. A OAB briga por esse tipo de coisa, né, doutor? Olha, a OAB ela sempre pretende aí manter que a lei seja aplicada. Então, foi aprovado no Congresso, é um direito dos empresários, então, realmente, a OAB ela sempre está à frente ali para defender o interesse, né, dos cidadãos e, enfim, sempre do lado da lei, né? Essa pandemia deixou muita gente com dificuldade, né? A verdade é essa. Tem até pessoas que não conseguiram pagar, já é um outro tipo de dívida, mas cartão de crédito. Tem muita gente enrolada e devendo, né? Então, acho que acertar talvez seja a melhor coisa até para o país, né, doutor? Exatamente. Veja, ao invés de você deixar o empresário lá sem situações de pagar ninguém, sem certidão, às vezes não consegue pegar um dinheiro em banco para reestruturar sua atividade, ficam com o nome sujo. Hoje a Receita Federal coloca no Serasa, enfim. Então, para que se evite esse tipo de problema, né, é realmente uma forma de ajudar e colaborar para que essas micro e pequenas empresas, e hoje a gente fala micro e pequena empresa, são empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil ano. Né? Então são empresas aí que geram emprego, realmente estão aí para fomentar a atividade social, comercial e aquilo que a gente realmente necessita. E a pandemia a gente sabe como foi. Tem algumas atividades. Uma coisa importante, Carlinhos, também, é o seguinte, tem algumas empresas que tiveram uma redução drástica de faturamento nos últimos 2 anos. E isso também é levado em conta na hora de fazer o HELP, tá? Esse parcelamento. Isso é levado em conta. Quanto mais a empresa, se ela tiver queda no faturamento, ou houver queda no faturamento aí nos últimos 2 anos, 2020, 2021, eles conseguem ainda mais atrativos no caso do HELP. Que legal, Tá? que legal. Então, a partir de agora, é só procurar o contador e refinanciar sua dívida e respirar, né? Ter um tempo bom. Que bom. Boa notícia, hein, doutor? Não, realmente é uma ótima notícia. Não podemos nos esquecer o prazo vai até... o prazo era até o final desse mês, era até amanhã, tá? Por incrível que pareça, foi prorrogado para final do mês que vem, dia 31 de maio. Então, tem tempo, então. Corra, aproveite. Doutor, mais alguma coisa para falar para o nosso público aí importante? Não, só isso. Eu só queria dizer uma coisa. Esse HELP, ele tem algumas exigências um pouquinho maiores do que a outra. Então, não deixem para o último dia. Detalhe, esse mês também encerra a declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, os contadores, eles estão, assim, com bastante trabalho. Aí você vai chegar no último dia para fazer o HELP e tem algumas exigências de alguns documentos. Se houver ação judicial, você tem que pedir para o advogado desistir de alguns dados, alguns casos, para você levar lá. Então, não deixem para os últimos 2 dias ali, porque pode ser que não dê tempo. Então, corra e faça. Doutor, obrigado, viu? Eu que agradeço, Carlinhos. Grande abraço a todos. Obrigado.